Buenas noches, alumnos, ¿cómo están todos? Hoy en nuestra clase vamos a hacer un trabajo para revisar algunos contenidos ya estudiados, como los verbos en presente de indicativo e las regras del plural, ok? Então, gente, para começar, eu quero dizer que esse trabalho ele se divide em duas partes, ok? A primeira e a segunda folha, tá? Vocês têm essa cópia, provavelmente, no final da apostila de espanhol de vocês. E quem não tiver, não tem problema. Eu vou fazer um arquivo editável para que vocês possam responder no próprio Classroom, ok? Então, vejam como que vai funcionar. Vocês vão tentar completar esses espaços aqui na primeira folha, tá? Primeiramente, antes de assistir o vídeo que eu vou mandar para vocês, que é a propaganda mesmo do produto que eu quero que vocês tentem adivinhar antes de assistir o vídeo, entendeu? É um vídeo de uma propaganda que foi muito comentada na época, uma propaganda que ganhou muitos prêmios pela criatividade, por ser uma propaganda de um produto muito conhecido por todos. Então, eu queria que vocês tentassem, antes de olhar a propaganda, que tentassem fazer a atividade sem assistir o vídeo, ok? Então, vamos lá. Primeira parte do trabalho consiste em passar essas palavras que estão entre parênteses, tá? Ou para o plural, né? Passar o artigo e o substantivo para o plural, ou conjugar os verbos que estão aqui, por exemplo, reír ellos, né? Que eu coloquei o exemplo aqui. O verbo e o sujeito, que vocês têm que conjugar todos para eles, né? Então, conjugar aqui no presente do indicativo. Então, exemplo, eu tenho que conjugar el gordo. Vai ficar, então, los gordos. E o verbo reír, que é rir, então fica reír ellos. Como que eu digo eles riem? Riem, ok? Não precisa pôr o ellos na frente, tá bom? Então, eu queria que vocês pudessem responder essa primeira parte, tá? Colocando aqui para los gordos, para el flaco, que é magro. É sempre uma palavra oposta, ó. El alto, el bajo. Optimista, pessimista, ok? E aqui nos verbos, ó, tener ellos, jugar ellos, ir ellos, vocês têm que tentar conjugar o verbo no presente, tá bom? Primeiramente, então, vocês tentem fazer essa parte de conjugação e passar os artigos e substantivos para o plural, tá? Seguindo as regras que eu ensinei na última aula. E aí, no fim, né, vocês vão ver que para todos é a propaganda. Aqui eu coloquei uma curiosidade, tá? Vocês vão poder dar uma lida. Essa parte aqui que eu acrescentei na folha não tem no Xerox de vocês, mas eu gostaria que vocês dessem uma lida. E antes ainda de ver a propaganda, que tentassem responder essas perguntinhas aqui, tá bom? Marca X, tá? Que produto podem estar tentando vender com este anúncio? Seria uma barra de lábios, um batom, água, gaseosa, que é refri, ou juguete, brinquedo, tá? Marquem um X. Lá na folha de vocês, que só vai ter um espaço em branco, é só colocar uma das 4 opções, tá? Eu coloquei opções para facilitar para vocês. A que região de habla hispana, ou seja, de qual região que fala espanhol, tá? Qual país que fala espanhol, que tem a língua oficial espanhol, vocês acham que pertence a esse anúncio, essa propaganda, ok? Então, também colocar aí, marcar qual é o país que vocês acham que está se referindo, tá? Essa questão vocês vão ter que observar na propaganda depois para responder, ok? A 3. ¿Es posible establecer una relación entre la imagen y el texto? Também essa é possível de responder assistindo a propaganda.
Vocês acham que tem relação a imagem que é mostrada no anúncio e o texto que é lido, que é falado nessa propaganda? Se tem relação, sim. Se vocês acham que não, não. ¿Crees que são universalmente válidas essas associações? Como assim? Se vocês acreditam que essas associações entre imagem e texto, o texto tá lá na primeira folha que vocês leram, tá? Que vocês tiveram que completar. Então, quero saber se vocês acham que elas são universalmente válidas, ou seja, todo mundo, no mundo inteiro, entenderia essa propaganda facilmente, essa associação entre imagem e texto, conforme vai mostrando a imagem e falando lá. Todo mundo, universal, né? Entenderia? Seria de entendimento universal isso aí? Sim ou não, ok? E por último, no último exercício, que é também relativo ao que vocês vão ouvir na propaganda, tá? Aí vocês podem voltar lá no textinho da primeira folha, o que vocês vão ver na propaganda e o que isso representa, a simbologia que representa essa parte que você escuta e que você vê, tá? Essa associação aí de imagem e de texto, ok? Então, aqui nós temos para os optimistas, para os pessimistas. A hora que vocês escutam isso, aí vai aparecer o quê? Uma botella por la mitad, que é uma garrafa pela metade. Aí vocês vão ter que ver aqui o significado disso. Por que aparece uma garrafa pela metade? Ou seja, a parte da garrafa que está medio llena, ou seja, meio cheia, significa otimismo. As pessoas, né, otimistas. E a parte da garrafa que está meio vazia representa o quê? Os pessimistas, ou seja, o pessimismo, tá? Aí nós temos aí deshojar la margarita, que é desfolhar uma margarida, uma flor, né? Tipo, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Aqui nós temos oímos para los reyes, tá? Os reis. Aí vemos uma chapa. Uma chapa é uma tampinha, tampa de garrafa ou dessas, qualquer tipo de tampa, né? Aí aqui vemos uma chapa doblada, quer dizer, uma tampa dobrada. Aí vemos o símbolo de marca registrada. Aí aqui ouvimos para os de allá, que é para os de lá. E aqui representa outro idioma, el extranjero. Para os de acá é para os de cá. Quem fez a propaganda, no caso. E representa nosso país, que é quem está fazendo a propaganda, ok? E para os precavidos é os prevenidos, ok? E nessa tabela, nesses espaços em branco, o que vocês têm que completar? Com essas opções aqui que eu coloquei nesse quadro de cima. Siete latas em círculo, unos labios, preservativo, para los que besan, la base de una lata, creación original, Coke, la corona, ó aqui ó, coronavírus, corona, que quer dizer coroa, tá, em espanhol, nada a ver com coronavírus, para los românticos, Argentina e para los originales. Bom, eu mostrando essa parte do trabalho aqui para vocês, acho que já respondo várias perguntas aí referentes a esse trabalhinho, tá? Para um bom entendedor, né? Então, fica aí minha dica, deem uma lida, tá? E tentem fazer primeiro, tá? Eu faria esse trabalho em 2 momentos na sala de aula. O primeiro, então, é tentar completar aqui essa primeira parte, sem assistir a propaganda. Depois, na propaganda, vocês vão ver a resposta, né? Vão poder conferir se tá certo ou não. Depois vou mandar o gabarito para vocês, tá? E depois vocês tentem fazer a segunda e última parte do trabalhinho, tá? Que é as perguntas e o complete da tabela, beleza?
Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? E dúvidas podem me chamar, ok? Até mais!